Bom dia, meus queridos amigos, um bom domingo para todos. Que Deus esteja presente onde você se encontra neste momento, na sua casa, na casa de um amigo, de um parente, de um filho, de uma filha, mas que em todos estes lugares manifeste a graça, a bondade e mais uma vez a misericórdia do nosso Deus. Estamos online, ainda seguindo os protocolos aí do Estado. Tivemos domingo passado o nosso encontro presencial, este infelizmente não foi possível, e vamos tocando o barco, vamos remando na medida do possível, fazendo aquilo que Deus nos permite. Graças a Deus pela tecnologia, pela possibilidade de continuar nos comunicando, levando a você a palavra de Deus, levando a você estas mensagens tão importantes, né? Eu gostaria só de pedir que cada um se mantenha ligado às nossas redes aí sociais, fazendo os seus pedidos, né, de oração. Se você precisa, ligue durante até a nossa exposição, vai colocando o seu nome, a sua necessidade. Se você precisa de algum tipo de orientação, de conselho, entre em contato conosco também. Como nós temos afirmado, a igreja não fechou as suas portas, estamos apenas limitando a frequência durante um tempo. Com respeito à pandemia, a gente está seguindo os protocolos aí. Mas é muito importante que você se lembre que a igreja, ela é importante não, como muitos estão dizendo, pelo dinheiro que ela recebe, que ela arrecada. A igreja é importante pelas vidas que ela salva, que ela ajuda, que ela socorre, que ela apoia. A igreja é importante por causa disso. A igreja tem uma palavra, ela não trabalha na base de discursos, com teorias, com demagogia, não. Nós nos pautamos pela palavra de Deus. Então, esqueça o que muitos estão dizendo aí, falando, criticando e dizendo que nós só pensamos em dinheiro, né? Qual é a pessoa que não pensa em dinheiro? Você trabalha para quê? Só para se distrair? Não. Por que você luta pelos seus direitos, luta por aumento de salário, está brigando com o governo aí para isso? Todo mundo pensa em dinheiro, mas a igreja não vive em função de dinheiro. Ela vive em função do reino de Deus. Estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Então, mantenha, vamos dizer, sintonizado, mantenha em contato conosco. Esse tempo, queridos, ele vai passar. Vai passar. Não há condições de, isso aí vai durar. Não. Os pessimistas vão falar. A mídia está aí para encher a sua cabeça com informações que não edificam. A Bíblia diz que as boas notícias fortalecem até os ossos, né? As boas notícias. E nós estamos aqui para compartilhar com você as boas notícias de Deus. Hoje à noite, online, mais uma pregação da palavra de Deus. Convidamos você para participar. Quarta-feira, nós estamos dando sequência a uns comentários, reflexões sobre agora as bem-aventuranças. Há lives também que estão sendo produzidas pela Geração Vida sobre estudos de Salmos. Então participe, né? Se envolva, receba boas informações na sua casa, principalmente no seu coração. Nós estamos juntos nesta travessia. Hoje nós vamos mais uma vez conversar um pouquinho a respeito do momento presente no contexto da palavra de Deus. Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. Pai querido, abençoa a todos que estão sintonizados conosco neste domingo, em casa, em algum lugar, assistindo. Abençoa a todos que vão assistir no decorrer desta semana, esta reflexão. E neste momento agora, dá-nos da tua graça, da tua bondade, da inspiração do teu Espírito Santo e da liberdade para nós nos expressarmos conforme aquilo que o Espírito colocou no nosso coração. Recebe a gratidão,
a nossa oração, porque oramos em nome de Jesus. A história se repete. É o tema que nós vamos buscar conversar nesta manhã. A história se repete. E eu quero ler com você, se você tem a sua Bíblia, lá no primeiro livro, Gênesis, tem a história de José, e eu quero ler a partir no capítulo 41 e a partir do versículo 14. Aliás, só 2 versículos, 14 e 15. Tem aqui, este capítulo conta a interpretação do sonho que José deu, né, a Faraó. Então, o versículo 14 diz assim: o Faraó mandou chamar José. Mandou chamar por quê? Porque José estava preso. Estava lá no cárcere, né? Mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, da prisão. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao Faraó. O Faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Até aqui a história continua e nós vamos segui-la daqui a pouco. Já oramos, que Deus abençoe este momento. Quero começar lembrando para você mais uma citação bíblica que se encontra no livro de Eclesiastes, o livro do pregador, do sábio. Segundo alguns, foi Salomão quem o escreveu, outros acreditam que houve a participação de outros autores, mas esse livro é muito importante. E ele apresenta logo no início uma verdade que precisa ser compreendida, querido, à luz do momento em que nós estamos vivendo. Lá em Eclesiastes, capítulo 1, logo no primeiro capítulo, versículos 9 e 11, o pregador assim se expressou: o que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Versículo 10. Haverá algo de que se possa dizer: veja, isto é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Versículo 11. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, e aqueles que ainda virão tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. A história se repete. O que foi, tornará a ser. Preste bem atenção nessa afirmação. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Queridos, para muitos, o que nós, eu diria mais assim, abrangentemente falando, se eu posso usar essa expressão, né? O que o mundo está experimentando hoje é algo que nós já conhecemos, né? Não é, na verdade, algo novo, inaudito, nunca vivido, não. O que nós estamos vivendo hoje já aconteceu, O mundo, a gente sabe, o mundo gira, a história se repete, os momentos bons e aqueles que amargaram a vida sempre vão aparecer no palco da vida, no teatro da vida. Alguém já afirmou que, e eu tenho pregado inclusive mensagens a respeito disso, que a vida é uma sucessão de momentos. A vida vai acontecendo, a vida não é algo passivo, estático, não, a vida é dinâmica, né? Não foi sem razão que o patriarca Moisés pediu a Deus que o ensinasse a viver. Você entende isso? É preciso aprender a viver, porque, na verdade, nós desperdiçamos muitos dos momentos da vida com coisas
que não merecem atenção, com banalidades, com coisas pequenas, com coisas sem expressão, né? Então, nós precisamos aprender a viver. A vida é uma só. E se você não sabe curtir o momento de agora, valorizar o que você tem, pense no que você tem, não no que você não tem. Valorizar a vida que Deus lhe deu, porque se Deus lhe deu esta vida, viva-a. Viva, desfrute dela, aproveite. Usar a expressão aí muito comum, curta. Curta esta vida, porque pode ser uma redundância, curta a vida porque ela é curta. A vida é curta, passa rápido. Os nossos dias, dizem os escritores sacros, né, são como neblina, Tiago falou. Desaparece num piscar de olhos. Então, é muito importante que neste processo, nessa dinâmica, Moisés teve razão. Senhor, ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Está lá escrito no Salmo 90, verso 10. Aliás, 12, né? Verso 12. É um salmo escrito por Moisés. Ensina-nos, eu escrevi tempos atrás. Aliás, se não me falha a memória, foi o primeiro ou o segundo livro de uma trilogia. Senhor, ensina-me a amar. Senhor, ensina-me a viver. E um terceiro livro aí, Senhor, me ensina a obedecer. Senhor, ensina-nos a contar, a valorizar, a apreciar, a desfrutar os nossos dias. Ora, é muito importante também lembrar que esta contagem solicitada, pedida por Moisés, não tem nada a ver com uma contagem cronológica. Nós tivemos o que foi essa semana, ou semana passada, a morte do príncipe lá na Inglaterra, 99 anos, né? Quase ia fazer logo em seguida 100 anos. Né? Não é uma contagem cronológica. Moisés não estava, vamos dizer assim, se preocupando e pedindo a Deus, Senhor, quantos anos eu vou viver? Você gostaria de saber? Você gostaria de saber quantos anos você vai viver? Vou profetizar para você. A gente não sabe, não sabe. O que eu sei que eu estou vivendo hoje, aqui e agora, hoje é domingo, que dia é hoje? Dia 11? 11? Dia 11 de abril de 2021, eu sei que eu estou vivendo hoje. E sei que estou pregando aqui para você, online, gravada a mensagem, é verdade. Mas estou curtindo este momento, porque é uma oportunidade de nós trocarmos ideias. Eu falo, você pensa, você aceita, você diz, não gostei, gostei, eu espero que goste. Né? Moisés estava pedindo que Deus, queridos, revelasse para ele o verdadeiro sentido da vida. Pois viver não é apenas existir. Não. A vida, se eu posso compará-la, ela é como uma construção. Nós estamos construindo. Agora, cada um escolhe o material que será usado e que dará sentido a essa construção. Há, inclusive, uma orientação do Senhor Jesus no final do seu Sermão do Monte, falando de dois homens que construíram e cada um escolheu o material que queria, o terreno que desejava, enfim. Então, a vida é como uma construção. O fato é que a realidade que nós estamos vivendo, ouça isso, não é nova. Esta realidade não é o resultado simplesmente de uma pandemia que tomou conta do mundo no final de 2019, início de 2020, né? E está entrando em 2021. Não. Não é resultado dessa loucura toda que mudou a face do mundo, inclusive as notícias parece que estão sendo focadas apenas nesse sentido. O mundo está aturdido, o mundo não sabe o que vai acontecer amanhã. Né? O que nós estamos, na verdade, vendo, sentindo, e eu diria até sofrendo, já aconteceu.
já aconteceu em séculos passados. Quando o povo do Egito passou por diversas crises provocadas pela relutância, pela teimosia de Faraó em libertar o povo, o Egito sofreu o que nós conhecemos como as pragas do Egito, né? Que não foram exclusivas, não aconteceram também apenas uma vez na história. Não, queridos. Elas se repetiram em outros tempos. Até mesmo na revelação de João, lá na ilha de Pátimos, estas pragas voltaram a acontecer, né? Como eu mencionei, foi até domingo passado, na reflexão que fizemos, estou lendo o livro chamado A Grande Gripe, que narra os vários momentos em que o mundo foi atingido por epidemias, por pandemias que ceifaram milhares e milhares e milhares de vidas, né? Então, em cada período da história, o mundo passou por momentos difíceis, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra, final da Primeira Guerra, em 1918, a pandemia da gripe espanhola, que na verdade começou, não na verdade na Espanha, mas começou em outro país, né? Então, é um ciclo, vai acontecendo, vai acontecendo. A Grande Depressão de 30, são todas situações que a gente vê ocorrendo no mundo em que nós estamos vivendo. Olhemos agora, com esse prefácio, para o texto que nós lemos nesta manhã em Gênesis, contando a relação de José para com Faraó na interpretação de um sonho. O que nos ensina, queridos, o sonho de Faraó sobre estas vacas gordas e vacas magras? Vamos a ter apenas as vacas e não as espigas de milho, né? O que nos ensina? Ora, este sonho nos mostra que todos nós, eu vou repetir, passamos por estes dois estágios. Que estágios? De vacas magras e de vacas gordas, ou de vacas gordas ou de vacas magras. Há um tempo na vida de todos, em que prevalecem as coisas boas, a fartura, a saúde, eu diria o encantamento, a liberdade de ir e vir. Há um tempo. Mas estes tempos, ou estes bons momentos, não são eternos, não são permanentes, não são fixos, não. Há um outro tempo em que as cores mudam de tonalidade. Há períodos, queridos, em que até mesmo, ouça, o esforço, a dedicação, o trabalho até exaustivo não produz nenhum resultado. Há um tempo em que você transpira, que você batalha, que você luta e que você não consegue amealhar, colher, se apropriar do esforço que você fez. Não sei se eu posso, mas eu vou usar o que Ageu escreveu, censurando inclusive o povo pelo descuido que estavam tendo em relação ao templo de Deus. Está lá no pequeno livro do profeta Ageu, ele diz assim: agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês, ouça, têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Ora, já está dizendo que essas pessoas aqui, o povo trabalhou, plantou, tentou atender às suas necessidades, mas não conseguiam. Em outras palavras, o tempo das vacas magras podem nos surpreender se nós não estivermos atentos à voz de Deus. Então, neste tempo, o que nós precisamos prestar atenção é no que Deus está querendo dizer, né? Não adianta ficar fazendo, arriscando
palpites, dizendo isso, dizendo aquilo. Não, temos que ouvir. Há um livro chamado Surpreendidos com a Voz de Deus, né? É preciso que nós estejamos atentos durante esse tempo. Ouça, a percepção que temos, queridos, a percepção que temos é de que estamos passando por um período, sim, de escassez, eu diria de pobreza, lógico, de limitações, que tem afetado duramente a vida de todos. Há pessoas catando comida nas caçambas espalhadas pelas ruas, né? Estamos vivendo esse período. Agora, é preciso colocar lado a lado, estes dois tempos. O tempo bom, o tempo de fartura, ou eu diria o tempo de vacas gordas. E não podemos nos descuidar que há também o tempo difícil, o tempo de miséria, o tempo de dor, o tempo de frustração, o tempo de decepção, que são representados pelas vacas magras. É interessante algo que eu vou lhe dizer agora. A reação de uma grande parte da população, e eu diria até dos cristãos, com respeito ao fechamento momentâneo da igreja, para mim, na minha leitura, mostrou uma certa incoerência. Sim, uma avalanche de postagens, né, mostrando uma revolta contra o fechamento, contra a proibição, contra quem determinou, enfim, estão aí jogando. O brasileiro nunca se preocupou com a Constituição. Se você perguntasse a um brasileiro, me diga um artigo da Constituição, nem o primeiro. Ninguém se preocupava. Hoje, todo mundo anda com a Constituição no bolso. Então, há um monte de postagens, de avaliações, de comentários, enfim. Mas, eu digo para você, durante o período das vacas gordas, da liberdade de ir e vir, da facilidade de se estar na presença de Deus nos cultos, onde estava essa preocupação? Onde? Quando tudo era facilitado. No tempo das vacas gordas, queridos, a igreja teve que fazer, no tempo das vacas gordas, teve que continuar fazendo o quê? Propagandas, anúncios, apelos, convites especiais para atrair as pessoas. Por que agora estão aí questionando, queremos a igreja não pode fechar? Quando a igreja estava aberta, onde é que estavam as pessoas? Eu me lembro na época em que nós realizávamos lá no Paraíso, de onde fomos expulsos, não por pecado. Nós realizávamos um encontro chamado Encontro dos Amigos Especiais, que eram realizados às quartas-feiras. Para esses encontros, nós convidávamos os pastores que estavam aí na mídia, amigos nossos, que estavam aí numa posição aí muito concorrida, né? E nós os convidávamos para pregar lá às quartas-feiras no encontro Amigos Especiais. A igreja, querido, ficava super lotada. Não era uma igreja grande, mas ficava lotada com cadeiras pelos corredores, gente do lado de fora, né? Era uma maravilha. Mas quando nós paramos de fazer estes anúncios, quando nós paramos de convidar, porque eu disse, bem, louvado seja Deus, a igreja está cheia, então agora vamos nós, os pastores da igreja, vamos pregar. Sumiu, desapareceu, doriu. Onde estavam essas pessoas? Sem acusar, sem culpar, estou apenas dizendo que se a igreja não fizesse um esforço, e ainda hoje o faz, para atrair, as pessoas não chegam. As ocupações, os compromissos, as dificuldades, as viagens, as transferências, tudo isso atrapalha.
E ainda hoje, domingo passado, nós tivemos a celebração da Páscoa. Eu imaginei, bom, nós temos limitações na igreja em razão da pandemia, 25%, 35%. Mas a igreja não estava presente. Não estava. Então, não é uma incoerência isso? A verdade é que o tempo das vacas gordas é um tempo em que precisamos, ouça, armazenar forças para enfrentarmos os desafios. O tempo das vacas gordas é um tempo de nós buscarmos guardar, trazer para dentro de nós valores que possam nos ajudar. O problema, queridos, é que quando tudo está normal, a gente acredita que nada vai mudar. Ninguém está aí pensando, eu vou ser contaminado pela Covid. Não, não. Quando tudo está normal, né, a gente vai tocando o barco. Há até mesmo um certo comodismo, uma falsa segurança que nos faz relaxar, que nos leva a descuidar dos princípios básicos da vida. Haja vista o que está acontecendo quando um dos estados, uma cidade, cai o nível, as UTIs são liberadas, as pessoas vão para a rua, mesmo com as restrições. Quer dizer, há um descuido, não há uma valorização. Eu não sei, e volto mais uma vez, se posso usar como ilustração a atitude daqueles 3 homens que receberam do seu senhor talentos que deveriam ser aplicados. Ele foi viajar, entregou talentos aos seus servos. A história diz que um deles não teve nenhuma iniciativa. Achou que nada iria mudar. Ao invés de trabalhar, de colocar o talento para produzir outros talentos, não, ele enterrou e quando o homem voltou, ele tranquilamente o devolveu. Por quê? Enquanto estava enterrado, nenhuma crise, nenhuma fome, nenhuma seca, nada, o talento estava lá. Quando voltar, eu entrego. Ora, o que aconteceu? Ele foi punido. Por quê? Porque essa indolência, essa preguiça, essa falta de disposição, de enfrentamento, de trabalho, não pode estar ausente da nossa vida. Estejamos nós num tempo de vacas magras, estejamos nós num tempo de vacas gordas, né? Provérbios diz assim: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. O resultado é que o homem foi lançado fora, perdeu o que tinha e ficou sem nada. Mais uma vez, o tempo de vacas gordas é tempo de trabalho, é tempo de cansar as mãos, é tempo de batalhar, é tempo de quebrar pedras, é tempo de limpar, sachar a terra, semear as sementes. Eu li uma notícia recente agora, de que o homem mais rico do mundo, e eu abro um parênteses que não sou eu, neste sentido, um homem que ganha R$9.000 por segundo. Eu olho no relógio, cada vez que o reloginho dá um pulo, ele ganha cerca de R$9.000. Você acha que esse homem está sentado em casa, esperando, né, o relógio dar uma volta e já ganhei X? Não, ele continua trabalhando, continua batalhando, continua inovando, continua tentando o quê? Aumentar mais e mais a sua fortuna. Eu achei muito interessante isso. O que fez, queridos? O que fez o jovem José nos 7 anos de vacas gordas? Faraó, 7 anos, vamos tranquilizar, vamos ficar aí desfrutando das mordomias do palácio. Não, veja o que diz lá nesse texto de Gênesis 41, verso 33, 35 e 36. Ele diz assim para Faraó, quando interpretou o sonho: procure agora
o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. Eles deverão recolher, os homens que foram escolhidos, o que puderem nos anos bons que virão, e fazer estoques de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. Verso 36. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Ouça, toda essa estratégia exigiu de José e de seus auxiliares um grande trabalho, uma grande dedicação, um movimento, viagens, deslocamentos, construções de silos para guardar os grãos. Queridos, enquanto temos saúde, enquanto temos condições de nos locomovermos, enquanto temos possibilidades de socorrer, ajudar, apoiar os que sofrem, não podemos descansar. É por essa razão que eu insisto, a igreja não está fechada, a igreja continua abençoando, edificando, construindo, orando, acreditando no poder de cura de Deus. Não vamos olhar, mas tem gente morrendo, é verdade. Nós sofremos com isso. Nós sofremos, mas não podemos nos aquietar. A igreja precisa continuar fazendo. Os tempos de fartura, ouça, os tempos de fartura, dentro da minha ótica, me parece que são os tempos mais perigosos. Por quê? Porque dão uma ideia de uma segurança permanente. Nada vai mudar. Que bom seria se eu pudesse conservar a minha vida fixa nos 40 anos. A vida começa aos 40. Não vai mudar nada. Muda, querido. Eu já dobrei, já passei além. Muda. Então nós não podemos ficar pensando que, não, estes tempos são maravilhosos. Não, são tempos perigosos. A lição, ou uma das lições mais importantes dessa narrativa, está atrelada exatamente ao tempo das vacas magras. Você entende? Não das vacas gordas, mas das vacas magras. Por mais paradoxal que seja, é neste tempo, queridos, de dificuldades, de limitações, de censuras, de fechamento das igrejas, que nós devemos mostrar a nossa força. Não é no tempo de um mar calmo, tranquilo. Quando Paulo navegava rumo a Roma, houve um tempo em que o vento não soprava e eles ficaram ao léu, navegando ao sabor das ondas. Mas quando houve uma tempestade, eles tomaram atitudes. Eles começaram a trabalhar, tiveram até que jogar a carga fora, batalharam, se salvaram agarrados aí aos pedaços de tábuas do navio. Então, ouça, pode parecer estranho, mas é neste tempo que nós devemos mostrar a razão da nossa fé. Fomos salvos, fomos libertos, fomos chamados a enfrentar forças poderosas que militam contra a nossa posição em Cristo Jesus. Não lutamos, como nos disse Paulo, contra forças humanas. Não, a nossa luta não é contra homens, não é contra a carne, é contra poderes espirituais do mal que estão aí circulando. Este é o nosso trabalho. Este não é um tempo, ouça, de lamuriar, de reclamar, de arengar contra as injustiças que estamos sofrendo, contra as incompreensões. Não, querido, não é tempo. É tempo de louvar a Deus e agradecer, de pedir a Ele que nos dê forças para nós superarmos esse período. José, ouça, José cresceu não no tempo de fartura, não no tempo de abundância, não nos 7 anos, né, de vacas gordas, não. Ele cresceu nesse tempo difícil. Ele cresceu exatamente no período em que as pessoas estavam desesperadas, sem terem o que comer. Gênesis 41, verso 53. Assim, ouça,
Chegaram ao fim os 7 anos de fartura no Egito. Eu disse para você que os 7 anos, o tempo de fartura acaba. E começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios. O que o faraó disse? Dirijam-se a José, façam o que ele disser. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda a parte. Se percebeu? Por mais difícil que seja, por mais estranho que pareça, o momento em que você está vivendo, nós estamos diante de um dos momentos mais importantes deste tempo de pandemia. É a hora de mostrar que em nossa fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. É quando estamos fracos é que nós nos tornamos fortes, porque não lutamos na força do nosso braço, lutamos na força do poder do nosso Deus. Este, queridos, é o tempo em que Deus vai, eu creio, e já está se manifestando poderosamente na vida daqueles que nele confiam, como José confiou. Não vamos desperdiçar esta oportunidade de crescer, crescer mesmo em graça, em fé, em esperança, em ousadia, em alegria. Veja o que José fez nos anos de vacas magras. Nós estamos já para terminar. Gênesis 47, verso 20. Assim, veja, José comprou todas as terras do Egito para Faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade de Faraó. O que tudo isso nos ensina, queridos? O que tudo isso traz para nós como lições? Eu vejo que este tempo de restrições, de limitações, de impedimentos, eles não vão afetar, e não têm afetado, a nossa qualidade de vida com Deus. Nós estamos trabalhando, nós vamos ganhar mais pessoas para o Senhor, nós vamos continuar louvando e adorando a Deus em todo o tempo, em qualquer lugar que nós estivermos. Portanto, não se descuide, venha à igreja orar. A igreja não está fechada? Não, está aberta. Venha à igreja orar, venha se ajoelhar no templo de Deus, venha meditar no silêncio do templo de Deus. A igreja está esperando essa participação, ela é importante. A qualquer hora você pode entrar, falar com Deus e, mais do que tudo, ouvir de Deus uma palavra de ânimo, de encorajamento e de fé. Venha aquecer o coração numa comunhão mais estreita com o Pai. Assim como José comprou todas as terras para Faraó, querido, se eu posso parafrasear isso, vamos conquistar almas para o reino de Deus neste tempo de pandemia. Não é tempo de nós nos entregarmos ao desespero, de perdermos a confiança, é tempo de fartura nesse período de vacas magras que nós estamos enfrentando. Vamos conquistar almas para o reino de Deus. E se você não tem Jesus como seu Salvador, se você está assistindo, quem sabe até por acaso este nosso comentário, esta nossa pregação, tome a decisão, aceite Jesus. Se você esfriou na fé, reacenda o seu fogo, reacenda o seu entusiasmo, coloque-se nas mãos de Deus. Deus tem muito mais para acrescentar na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Vamos pedir que Ele possa usar esta palavra para despertar o coração de todos aqueles que estão passando por esse tempo de vacas magras. Vamos orar. Pai, abençoa, Pai. Na medida em que essas pessoas necessitam, eu tenho a certeza de que o Senhor tem a bênção que cada uma delas precisa, quer seja na saúde, nas emoções, quer seja, Senhor, no trabalho, quer seja, enfim, nos projetos, nos sonhos. Capacita cada um
a enfrentar este momento com altivez, com serenidade. Sim, com as preocupações normais, mas não com desespero. Eu entrego todos em tuas mãos e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, queridos, por este domingo, por este momento e por esta oportunidade. Que você tenha um resto de dia maravilhoso e que à noite, 19 horas, possa estar conosco com mais uma reflexão, mais uma palavra que com certeza vai alimentar a sua vida. Uma boa semana e que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente. Amém.